Olá, mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Alinhando os Ponteiros, trazendo você até a Palavra de Deus, estudando versículo por versículo aqui no livro de Atos dos Apóstolos. Estamos vendo a história da igreja, a história de como a igreja cresceu, como a igreja caminhou, como a igreja cristã foi espalhada no mundo inteiro. Quais os primeiros passos, como foram as primeiras mensagens do Evangelho. Onde eram pregadas essas mensagens? Vamos ver hoje, no nosso programa, esse tema. A mensagem do Evangelho foi pregada nas sinagogas. Isto mesmo. Primeiramente, os apóstolos Paulo e a sua equipe, na sua primeira viagem missionária, procuram sempre as sinagogas. Vamos ver por quê? Vamos ver que mensagem era pregada nas sinagogas. Vamos ver a reação dos judeus, a reação daqueles que ali estavam. Como recebiam essa mensagem? Deixe o seu coração aberto para Deus. O Senhor vai falar com você. O programa Alinhando os Ponteiros já começou. Muito bem, nós sabemos que a palavra de Deus, ela sempre foi pregada, ela foi levada até os confins da terra e tem sido até hoje. Deus, muitas vezes, ele providenciou um modo de fazer com que os discípulos fossem, obedecessem, indo por todo o mundo. No Antigo Testamento, a mensagem era: vinde. Vinde a Jerusalém, vinde ao templo, vinde à presença de Deus, que estava ali de uma maneira física, podemos dizer, na Arca da Aliança, no Santo dos Santos, no templo, em Jerusalém, sobre o Monte Moriá. Mas quando Jesus veio, ele esteve ali no templo. Ele foi até o Monte das Oliveiras ressurreto e ele disse aos discípulos: ide. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Jesus disse: aquele que crer será salvo, quem porém não crer já está condenado. E nós vamos ver aqui que a mensagem do Evangelho, a mensagem pura de Jesus, quem é Jesus, o que Jesus veio fazer, Jesus como Messias, era pregada por esta equipe missionária liderada por Paulo. O apóstolo Paulo. Abra sua Bíblia em Atos, capítulo 13. Nós vamos ler do 23 ao 25. Vamos ver o ensino das Escrituras sobre o Messias na mensagem de Paulo em Antioquia. Está escrito assim: da descendência deste, conforme promessa, trouxe Deus a Israel o Salvador, que é Jesus. Havendo João primeiro pregado a todo o povo de Israel, antes da manifestação dele, batismo de arrependimento. Mas, ao completar João a sua carreira, dizia: não sou quem supondes, mas após mim vem aquele de cujos pés não sou digno de desatar as sandálias. Bem, aqui o apóstolo Paulo está falando o comecinho do Evangelho. Ele está dizendo sobre Davi, falou sobre a formação da nação de Israel através de Abraão, Isaque, Jacó, os patriarcas, e ele fala sobre Davi. Porque Deus havia dito que da descendência de Davi viria um ungido, o Messias, aquele que haveria de reinar sobre toda a terra. Por que da descendência de Davi? Porque Davi foi rei em Israel. O descendente de Davi seria um herdeiro legal do trono de Israel e com autoridade para reinar sobre as nações, sobre o mundo. Um reino que, diz a Escritura, seria um governo sem fim. Para alguém reinar num governo sem fim, é preciso ser imortal, é preciso ser eterno, é preciso ser o Filho de Deus. Por isso, Paulo está pregando aqui, dizendo que da descendência de Davi, conforme a promessa, Deus trouxe a Israel o Salvador, que é Yeshua. Ele então vai falar de
João Batista. João Batista veio pregando arrependimento e todos pensaram que João Batista pudesse ser o Cristo. Ele era diferente, ele pregava com autoridade, ele era um homem santo de Deus, ele era um homem cheio do Espírito Santo. E perguntaram para ele, tanto os fariseus quanto vários judeus perguntaram, tu és o Cristo? E João Batista respondia, não, eu não sou o Cristo. Ele disse que ele era a voz do que clama no deserto. E o clamor de João Batista era para que houvesse arrependimento. Paulo, então, fala de João e diz, João, ao completar a sua carreira, ou seja, antes de ser preso, antes de Herodes colocá-lo na prisão, ele disse, não sou quem supondes, eu não sou o Cristo, eu não sou o Messias, mas após mim, logo após João, veio Jesus. Após mim, vem aquele que não sou digno de desatar as correias das sandálias. E Paulo, então, trouxe esse primeiro ponto, o ponto da vinda de Jesus, apresentando Jesus como Messias e falando de João. Falando de João Batista como aquele que afirmou na sua época que ele não era o Cristo, mas que o Cristo viria depois dele. E o Cristo era tão maior do que ele não seria digno de ser um servo do Messias. Não seria digno de desatar as correias das suas sandálias para lavar os seus pés. Ele não seria digno, ou seja, ele considerava o Messias muito acima dele. O Messias seria mesmo Filho de Deus. Vamos ver a continuação desta mensagem de Paulo, versos 26 a 29 de Atos, capítulo 13. Paulo agora falando da morte de Jesus. Ele diz assim, irmãos, descendência de Abraão, e vós outros os que temeis a Deus, a nós nos foi enviada a palavra desta salvação. Pois os que habitavam em Jerusalém e as suas autoridades, não conhecendo Jesus, nem os ensinos dos profetas que se leem todos os sábados, quando condenaram, cumpriram as profecias. E, embora não achassem nenhuma causa de morte, pediram a Pilatos que ele fosse morto. Depois de cumprirem tudo que a respeito dele estava escrito, tirando-o do madeiro, puseram-no num túmulo. Bem, aqui Paulo prossegue a mensagem depois de dizer que João Batista havia afirmado, eu não sou o Cristo, eu não sou quem vocês pensam, eu não sou o Messias, ele vem logo após mim. Então, aqueles judeus naquela sinagoga, não só ali em Antioquia da Psídia, não só na Ásia Menor, não só na Europa, mas os judeus que estavam se reunindo nas sinagogas não sabiam exatamente o que havia acontecido em Jerusalém. Não sabiam a respeito de Jesus, exatamente os fatos como aconteceram. Então Paulo diz, olha, vocês que temem a Deus, vocês que são descendentes de Abraão, para nós, Deus nos deu essa palavra de salvação. Deus nos trouxe a mensagem de salvação através de Jerusalém. Mas ele disse, todos os que habitavam em Jerusalém e as suas autoridades, não conhecendo Jesus, não conhecendo, vamos dizer, a interpretação, os ensinos dos profetas que se leem todos os sábados, o que fizeram? Condenaram Jesus de Nazaré à cruz, embora não achassem nenhuma causa de morte. Paulo está explicando que Yeshua de Nazaré é o Messias. Está explicando que, apesar dos judeus terem nas sinagogas a leitura das Escrituras, não reconheceram Jesus como Messias. E pela falta de conhecimento, o condenaram à cruz. Pediram a Pilatos que ele fosse morto. E depois de cumprirem tudo o que a respeito dele foi escrito, tirando do madeiro,
o puseram num túmulo. Paulo, então, está trazendo passo a passo o Evangelho, o que houve com Jesus de Nazaré. E nos versículos 30 a 33, Paulo vai falar sobre a ressurreição de Jesus. Olha o que ele diz. Mas Deus o ressuscitou dentre os mortos e foi visto muitos dias pelos que com ele subiram da Galileia para Jerusalém, os quais são agora as suas testemunhas perante o povo. Nós vos anunciamos o evangelho da promessa feita a nossos pais, como Deus a cumpriu plenamente a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus. Como também está escrito no Salmo 2, Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Paulo, então, ele trouxe o momento quando Jesus é apresentado à nação, o carpinteiro de Nazaré, que é o Filho de Deus, ele apresenta Yeshua. Ele primeiro mostra o caminho que Deus preparou através de João Batista. João pregando arrependimento, dizendo, arrependei-vos, chegou o reino de Deus, o rei já está no nosso meio. As pessoas pensaram que ele seria o Cristo e perguntaram, mas João respondeu bem claro, eu não sou o Cristo. O Cristo vem após mim, ele é muito maior do que eu, ele vem após mim. E nós sabemos que João apresentou Jesus aos seus discípulos, às pessoas que o seguiam, dizendo, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus. João sai de cena, Jesus vem fazendo bem, Jesus vem cumprindo tudo que a seu respeito estava na lei. E Paulo então diz, mas as nossas autoridades, o sinédrio, os sacerdotes, o sumo sacerdote, não conhecendo os ensinos, ou seja, não buscando saber o que as Escrituras falavam sobre o Messias, que estava se cumprindo plenamente em Jesus de Nazaré. Algo muito simples, por exemplo, é que Isaías disse da sua linhagem, quem dela cogitou? Ou seja, eles não procuraram saber quem era Jesus, não procuraram saber onde ele nasceu, não procuraram saber o que aconteceu quando ele nasceu. Se procurassem, saberiam que uma estrela apareceu nos céus, que anjos vieram e cantaram, apresentando aos pastores o recém-nascido rei dos judeus. Mas eles não procuraram saber que Yeshua de Nazaré não era nazareno, mas ele era de Belém, descendente de Davi. Ele tinha todas as profecias se cumprindo nele, ali, naquele tempo em que esteve em Israel. Mas ele foi condenado. Gritaram, crucifica-o para Pilatos. Quando Pilatos pergunta, que farei do vosso rei? Não encontro nele nenhum motivo para condená-lo à morte. E eles gritaram, nosso rei é César, fora com ele, crucificam, crucificam. E Paulo então explica aos judeus ali na Antioquia, da Psídia, ele explica que Jesus foi morto, entregue pelas autoridades, mas o que aconteceu? Ao terceiro dia, ele ressuscitou dos mortos, ele foi sepultado, cumprindo também a profecia. Lá em Isaías 53 diz, designaram-lhe a sepultura entre os perversos, mas com o rico esteve na sua morte. O sepultamento de Jesus foi um sepultamento de rico, com uma grande quantidade de perfumes, de mirra, aloés, de tantas coisas, um sepultamento com lençóis de linho, colocado num túmulo novo, cavado na rocha, onde ninguém tinha sido colocado, cumprindo as Escrituras a respeito do seu sepultamento. E Paulo traz isso para eles e diz, olha, e ao terceiro dia ele ressuscitou e tendo como testemunhas tantos que estão vivos aí, dizendo
a respeito dele, como ele ressuscitou dentre os mortos. Esse é o evangelho que anunciamos. E a ressurreição de Jesus, Paulo então vai falar para os judeus ali na sinagoga que a ressurreição do Senhor, ela fora profetizada no Antigo Testamento. Fora profetizada. Assim, na ressurreição do Senhor, no Salmo 2, Paulo diz que está escrito: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Nos versículos 35 a 37 de Atos 13, nós lemos assim: Por isso também diz em outro salmo: Não permitirás que o teu santo veja corrupção. Porque, na verdade, tendo Davi servido a própria geração, conforme o desígnio de Deus, adormeceu, foi para junto de seus pais e viu corrupção. Porém, aquele a quem Deus ressuscitou não viu corrupção. Olha que coisa tão tremenda. Aqui, Paulo está dizendo a respeito de Jesus, comparando Jesus com Davi. Ele diz que lá no Salmo, Davi diz que o santo do Senhor não permitirás que o teu santo veja corrupção. Que corrupção seria essa? Seria, vamos dizer, a contaminação com a morte, a contaminação com o pecado, a contaminação com a sujeira e principalmente com a morte. Um sacerdote, um sumo sacerdote, jamais poderia tocar em um corpo morto. Jesus, ao ser morto ali na cruz, ao ser sepultado, ele não poderia ser colocado num túmulo onde houvessem outros mortos, outros corpos mortos, outros corpos sepultados, porque ele veria a corrupção. Mais ainda, o corpo do Senhor Jesus, se entrasse em decomposição pela morte, ele veria a corrupção. Porém, Jesus ficou apenas 3 dias no túmulo, praticamente uma noite, um dia inteiro, e na noite do terceiro dia, o Senhor ressuscita, na madrugada do domingo. Seu corpo não viu corrupção. Paulo explica para os judeus ali na sinagoga, ele explica que Davi não está se referindo a si mesmo, mas está se referindo ao Messias. O seu corpo não viu corrupção. O de Davi, sim. Paulo diz, olha, até hoje nós temos entre nós o túmulo de Davi. O túmulo dele está ali. Quando você vai a Israel, você pode visitar ali no Monte Sião, em Jerusalém. Você pode visitar onde estão os restos mortais, ou a poeirinha, ou o local do túmulo de Davi. Mas o túmulo de Jesus está vazio. O túmulo de Jesus está vazio. Os discípulos vieram, viram e creram. Por que que eles creram? Porque o corpo do Senhor foi envolvido por lençóis de linho. Era assim como faziam o sepultamento. Lavavam o corpo, envolviam com lençóis. Então ficava praticamente como uma múmia, não faixas estreitas, mas faixas largas, lençóis. Ficava apenas o rosto de fora e sobre o rosto eles colocavam um lenço. E as Escrituras nos contam que Pedro e João, quando chegaram no túmulo e viram o túmulo vazio, eles viram e creram. Por que creram? Porque apenas de ver não podiam pensar, alguém roubou esse corpo. Qual era o fator primordial para poder ver e crer imediatamente? E não imaginar que o corpo fora roubado. É porque ali estava aquele casulo vazio, aquele formato do corpo do Senhor, naqueles lençóis engomados por aquelas especiarias, como uma goma sobre aqueles lençóis. O lenço que estava sobre o seu rosto estava dobrado, colocado na cabeceira. Estava vazio. Não tinha jeito de sair de dentro daquele casulo sem cortar, sem abrir. Não tinha jeito. O corpo do Senhor
ressuscita em outra dimensão, numa dimensão diferente desta do nosso corpo de carne e osso, desse corpo que temos agora de pó da terra e que não pode atravessar paredes. Mas o corpo do Senhor Jesus, um corpo glorificado, ressurreto, não tinha nada que pudesse impedi-lo de sair, de caminhar. O Senhor nem precisava que a pedra do túmulo, da boca do túmulo, fosse rolada. Mas um anjo fez isso para atestar a ressurreição do Senhor. Então, Paulo, ele prega a ressurreição de Jesus e no versículo 35, aliás, no versículo 38 a 41, nós vamos ver que a salvação em Cristo está sendo anunciada nas sinagogas, por onde Paulo, Silas e a sua equipe vão passando. Está escrito assim: tomai, pois, irmãos, conhecimento de que se vos anuncia remissão de pecados por intermédio deste, e por meio dele todo o que crê é justificado de todas as coisas, das quais vós não pudestes ser justificados pela lei de Moisés. Notai, pois, que não vos sobrevenha o que está dito nos profetas. Vede, ó desprezadores, maravilhai-vos e desvanecei, porque eu realizo em vossos dias obra tal que não crereis se alguém vô-la contar. Oh, como Paulo traz a mensagem de salvação. Ele traz o apelo e Paulo traz também uma palavra de alerta, uma palavra de posicionamento diante da mensagem recebida. Ele diz: tomem conhecimento. Está sendo anunciado para vocês a remissão dos pecados, porque a morte de Jesus na cruz não foi para ser um mártir, não foi para olharmos para Jesus e dizermos: oh, como Jesus sofreu. Se ele sofreu tanto assim, como exemplo, como modelo para nós. Não, a morte de Jesus não foi para ser modelo para nós. A morte de Jesus foi vicária, foi substitutiva. Ele morreu ali na cruz em meu lugar, em seu lugar, em nosso lugar, em lugar de toda a humanidade, para todo aquele que nele crê, não perecer, mas receber a vida eterna. Sim, Jesus deu a sua vida ali na cruz, essa morte vicária, substitutiva, no nosso lugar, para trazer o perdão, a remissão dos pecados. Não existe nenhuma religião no mundo que possa trazer o perdão dos pecados. Todas elas trazem penitências, trazem castigos, mas Jesus assumiu o nosso lugar, assumiu a nossa culpa para que nós pudéssemos ser salvos. E é isso que Paulo explica nas sinagogas por onde ele passa. Apresenta Jesus como Messias e o perdão dos pecados e a salvação eterna em Jesus. Por sua morte, sua ressurreição e sua vitória sobre o pecado. E você? Já se decidiu por Jesus? Você escolhe Jesus para ser o seu Salvador? Recebe o seu perdão? Vamos orar? Feche os seus olhos, curve a sua fronte. Se for possível, se ajoelhe. Ore comigo, entregando a sua vida a Jesus, dizendo assim: Senhor, eis-me aqui em Tua presença. Eu abro o meu coração, te entrego a minha vida, todo o meu ser. Lava-me, Senhor, perdoa-me, Senhor, perdoa todos os meus pecados, limpa-me, dá-me um novo coração. Dá-me um coração puro para andar na Tua presença. Eu quero fazer a Tua vontade e te servir e te seguir todos os dias da minha vida.
recebe-me e a Ti, Senhor, eu entrego o meu viver com tudo que sou, com tudo que tenho, para sempre. Amém, amém e amém. Graças a Deus. É isso aí. Nosso Deus é maravilhoso e é fiel. Esse Deus perdoador quer que você leve esta mensagem a outros corações. Seja fiel, leia a palavra de Deus, cresça espiritualmente e te convido a estar conosco quando no próximo programa aqui estaremos compartilhando com você a palavra de Deus. Até lá!